Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre como nós mulheres somos perfeitas. Olha só, um momento para nos homenagearmos, né? E eu vou dizer algumas razões por que somos perfeitas. E se você concordar, dê um sorriso, certo? Vamos lá. Primeiro, não ficamos carecas. Olha aí que coisa boa. Segundo, nós temos um dia internacional. Somos perfeitas porque temos a certeza que os filhos são nossos. Isso nós temos certeza, não é verdade? Nós temos muitas prioridades. Em um naufrágio, nós somos prioridade. Somos os primeiros reféns a serem libertados. Olha aí que coisa boa. Nós podemos dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Concordam? Sim. Mulher de embaixador é o quê? Embaixadora. Marido de embaixadora, quem é? Ninguém. Olha só. Mulher de presidente é primeira dama. E marido da presidenta, quem é? Ninguém. Ninguém, né? Então, se decidimos fazer trabalhos de homens, nós somos pioneiras. Mas se os homens decidem fazer trabalhos femininos, são, não digam, não digam. Então, e por último, nós fazemos tudo que os homens fazem e ainda de salto alto. Por isso nós merecemos uma salva de palmas, não é verdade? Parabéns, mulheres. Que você seja uma mulher de Deus. E aí, brincadeiras à parte, vou fazer uma pergunta. Você sabe por que Deus criou você? Sim ou não? Olha que menino inteligente. Para fazer companhia ao homem. Deus criou tudo com a palavra, não é verdade? Sim ou não? Sim. A cada criação que ele fazia, ele dizia que tudo era bom, né? Não é bom que o homem esteja só. Então vou fazer o quê? Uma mulher, uma esposa, né? Para que ele não fique sozinho. E o que é ajudadora? A Bíblia fala, né, que eu lhe farei uma ajudadora. O que é uma ajudadora? É uma pessoa que presta socorro. Uma auxiliadora é aquela que auxilia, que é prestativa, que é apta, que é capaz, né? Que é competente, que é correta. Concordam comigo? Então Deus pensou, vou fazer uma auxiliadora que tenha todas essas características. E aí Deus diz, eu farei um ser, uma criatura que ensina, que é capaz de fazer as coisas corretas. Então creia que você é capaz de ensinar e fazer tudo correto, né? Tudo porque somos pecadores, mas você é capaz de fazer o que é correto. A mulher, irmãos, ela determina a moralidade de uma nação. Você já parou para pensar nisso? Quem que educa os filhos? A mulher. Então a moralidade de uma nação passa por nós. Veja como somos especiais. Ela ensina como serão as próximas mulheres. Como serão os filhos, os próximos homens, as próximas gerações. Então, se eu for falar aqui sobre mulher, é muita coisa, muita qualidade, né? No namoro, ela impõe o limite. Na casa, no casamento, ela tem o poder de sedução, né? Para os que são casados. Então, tudo passa pela mulher. A mulher também é a alma da casa. É a alma da casa. Tire a mulher de dentro de casa, que a casa, ó, fica triste, né? Fica desanimada. A mãe fica só pela misericórdia, né, irmã? A mãe repete para o filho 375 vezes a mesma coisa. Aí sim, ela é a alma da casa, porque ela passa o dia ali, né? Para o marido também, né? E a mulher que fala para o filho, já escovou os dentes, né? Sua mãe que diz, já escovou os dentes, já arrumou a cama, já tomou café, né? Se o filho cai, ela vai lá, levanta, ensina o filho, né? Assim, com todo cuidado. O pai, quando o menino cai, passa cuspa aí que sara, né? De todo jeito. Levanta para cair de novo, né? Então, a mãe, só em ela colocar a mão dela no nosso corpo quando está quente, quando a gente está com febre, já consola, não é verdade? Só em ter ali aquela aproximação, aquele cuidado, aquele toque, já consola. Vocês concordam?
não é assim? E ela vai lá e pergunta para o filho: Davi, meu filho, tá doendo? Onde é que tá doendo? Não é assim, Davi? É a mãe 1 ou mãe 2? Né? A mãe 1. A mãe 1, né? Davi tem logo 2. É. Mas quem tá é mamãe, eu vivo. Eu sou do mundo. A mãe diz assim, ó, deixa eu dar um beijinho que passa, né? Chega aqui, Laura, que eu vou dar um beijinho e passa, né? Diferente do pai, né? O pai é mais grosseiro, geralmente, tem os pais que são mais sensíveis, mas geralmente o pai é mais grosseiro, né? A mulher não, ela consola, ela ensina, ela presta socorro, ela convence, né? A mulher tem muito poder para convencer, né? As palavras dela convencem. Ela se sensibiliza, ela se emociona. O homem às vezes é mais durão, prende o choro. A mulher se entrega ao sentimento, ela se emociona, se sensibiliza, né? Você é mãe, você é mulher, então você pode ensinar a um homem a respeitar as mulheres, né? Se você tem um filho homem, você vai ensinar esse filho a respeitar as mulheres, a influenciar, a educar, a acompanhar, né? Então, ensinar a criança, encorajar o homem a ser um homem direito, é o nosso papel enquanto mulheres, né? E quantas mulheres jogam as frustrações que ela tem, que ela carrega, né, em cima dos maridos, muitas vezes. E, irmãos, muitos casamentos se destroem por isso. Não é só o homem, às vezes, que é o culpado na relação, né? Que geralmente é o homem que leva a fama, mas muitas vezes as mulheres jogam muitas frustrações em cima dos maridos. E a mulher, ela tem o poder, olha só, ela tem o poder criador, porque ela cria sentimento, ela cria emoção, princípios, valores, e quando ela joga palavras de maldição no seu casamento, na sua família, isso acontece, né? E destrói o casamento. E se você fala para uma criança, eu não aguento mais você, eu não lhe aguento mais, você está fazendo o quê? Você está semeando com as suas palavras, né? Eu estou cansada de você, você está semeando. Você é muito chato, você não me ajuda em nada, você faz isso. Você está semeando, porque a sua palavra tem muito poder. Mas quando você fala para o seu marido, por exemplo, olha, quando você entra nessa casa, a autoridade entra a porta também. Mesmo que quem manda seja... Deixa ele pensar, exatamente. É o segredo nosso. A gente fala, né? A gente fala, mas quem manda a gente por trás, né? É. Quando a mulher diz assim, como é bom poder contar com você. Às vezes você pode até dizer assim, Gabriela, você não sabe como é o meu marido, como é meu casamento. Mas diga, né? E muitas vezes a gente não sabe como foi a educação desse homem. Como foi que ele foi educado pelo pai, pela mãe, não é? E aí quando você ajuda nessa educação ruim que ele teve, você está endossando, aí as coisas pioram, né? Então, é por isso que nós temos que ter sabedoria nas nossas palavras. Mesmo quando as coisas não estão indo muito bem, a mulher ela vai ter a sabedoria para falar as coisas certas, né? Para ter o ambiente harmonioso. E nós temos o poder de levantar, de encorajar, como eu falei, com as nossas palavras, né? De plantar sementes, a gente nem tem noção, muito mais do que a gente imagina. Então, se nós queremos colher coisas boas, plantemos coisas boas com as nossas palavras e com as nossas ações. Nós temos um poder, mulheres, dado por Deus. Por Deus, viu? Por Deus. Nós podemos fazer uma restauração. Olha, quando uma mulher ela é restaurada, a sua casa sente o poder dessa restauração. A sua casa por inteiro é modificada. Amém? Então, por isso que eu digo que nós temos um poder dado por Deus. Então, qual é a missão do homem? A gente pode se perguntar também, né? Nós temos muitas missões, tá? Gabriela está falando qualidades nossas, mas muitas missões e responsabilidades nossas também. E vocês, homens, qual é a responsabilidade de vocês? Amar a mulher como Cristo amou a igreja, né? E aí a mulher, como Cristo se entregou por ela, né? Então, se você agora, mulher, é uma mulher amável, dócil, sábia e correta,
aí você está usando a sua competência para o bem, né? Para a sua casa, para a harmonia da sua casa. Porque a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola derriba, né? Destrói. Então, nós podemos influenciar um homem a ter uma atitude correta com o nosso coração dócil. E todo mundo vai se ajudar. Se ele ama, né? E ela é amável e dócil, um vai completar o outro, né? Então, aí sim, reside o verdadeiro poder da mulher. E eu digo para vocês, mulheres, sejam dóceis, sejam amáveis. Olha, quando a mulher tem docilidade, quando a mulher é dócil, tem feminilidade, docilidade mesmo, tudo muda. Já reparou quando você sorri? Quando você sorri no trabalho, ou para alguém, ou para as pessoas, né? As pessoas se abrem, né? Quando você sorri. Nossa, que mulher gentil, que mulher simpática, que mulher sorridente, que alegre, feliz, né? Então, as pessoas se abrem. Então, derramem amor, derramem docilidade, que foi isso que Deus colocou em nós, seres femininos, né? Trate bem também quem trata você mal. Essa é uma qualidade que nós podemos carregar também. E aí, nós vamos ver agora uma outra característica nossa, muito importante, que está lá em Mateus, capítulo 1. E nós vamos ler esse verso e você vai dizer assim, Gabriela, o que esse verso tem a ver com nós, conosco, né? Com esse ser feminino, com essa mulher que você está falando aí. E eu vou pedir para alguém ler. Mateus capítulo 1, verso 3 ao 6. Quem puder ler, por favor. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Pronto. Esse é um dos capítulos que geralmente a gente não gosta de ler, né? A genealogia, a árvore genealógica. E o que isso tem a ver com mulher, com essa mensagem que você quer trazer para nós hoje, Dia Internacional da Mulher? Vamos entender. Olha só, irmãos. Naquela época, né, nos tempos bíblicos aí, existia uma oração que era o seguinte. Os judeus, eles faziam a seguinte oração. Senhor, eu agradeço porque não nasci escravo, nem gentil e nem mulher. Olha só, a oração forte, né? Obrigado porque eu não nasci mulher. E aí, o que acontece aí na genealogia de Jesus? Sabe o que Jesus vem e faz agora? Ele quebra todas as barreiras. E ele coloca na árvore genealógica dele 4 mulheres. Que nós vamos estudar agora. Essas 4 mulheres. Ninguém queria ter nascido mulher, né? E nessa época, e até hoje, se você pudesse colocar na sua árvore genealógica, quem você queria que fossem seus descendentes? Eu queria que fosse o povo rico, os portugueses, os espanhóis, né? Que vieram para o Brasil, a família real, né? Mas nós provavelmente fomos descendentes de escravos, né? De índios, né? Mas naquela época você tinha muito orgulho quando você olhava, via sua árvore genealógica e era descendentes de pessoas importantes. Aí Jesus vem e coloca descendentes na família dele, mulheres. Primeiro, Tamar. Vamos ver quem foi Tamar. Aí vocês vão dizer, nossa, Jesus realmente quebrou todos os tabus, né? A história de Tamar diz o seguinte, está no capítulo 38 de Gênesis, mas a gente não vai ler não, porque senão vai prolongar muito, certo?
Tamar era nora de Judá. Vá pegando aí, viu? Não se perca não. Tamar era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. Ela se casou com o filho mais velho de Judá, chamado certo? Que era um homem que não temia Deus. E aí ele andava, né, pelos seus próprios caminhos, fazia o que ele queria até que morreu. Tamar ficou viúva. E naquele tempo existia uma lei em Israel que dizia o seguinte: quando alguém deixava uma viúva jovem e sem filhos, o irmão, ou seja, o cunhado, casava com ela para dar a descendência ao falecido, né? E assim foi. Tamar se casou com Onã, que também não temia Deus, andava por seus próprios caminhos e depois morreu. Morreu muito cedo, o segundo marido dela, né? E Tamar ficou viúva pela segunda vez e sem filhos. E naquela época não ter filhos para a mulher era uma praga, né? Era uma praga. Hoje é ao contrário, as mulheres não querem mais ter filhos, né? Não quero mais ter filho, quero ser livre, independente. Naquela época não. E aí tinha o terceiro filho, né? Tinha o terceiro cunhado, o cunhado agora, né? O segundo cunhado. Só que ele era muito novo, o nome dele era Selá, só que ele era muito novo. E aí o sogro dela prometeu que quando Selá crescesse, aí a lei ia se cumprir, ela, né, casaria, daria filhos e etc. Mas Selá cresceu e Judá não deu o seu filho em casamento a ela, né, a Tamar, não permitiu o casamento. E aí diante disso ela se sentiu muito injustiçada. É mesmo, com medo que ele morresse também. Já tinha matado 2, né? Usando a nossa linguagem. E ela ficou muito machucada, muito ferida, porque ela tinha que ter a descendência, né? Naquela época isso era muito forte. E aí o que foi que Tamar fez? Ela era aquele tipo de mulher que ela fazia valer os seus direitos. Não é como hoje nós temos muitas mulheres, né? Que defendem muito com os dentes os seus direitos. E ela foi fazer isso. Mas ela fez de uma maneira muito trágica e muito errada. Foi o que ela fez. Ela ficou na entrada da cidade, enganou o sogro, né? Se disfarçou de prostituta, enganou o sogro, deitou-se com ele e ficou grávida. Foi certo isso que ela fez? Muito errado, né? Muito errado. É diferente hoje? Não é. Algumas mulheres, o casamento acaba ou o marido está traindo, ela diz, vou pagar com a mesma moeda, vou fazer do mesmo jeito, né? E faz e depois, né, fica com o mesmo vazio. E aí, voltando à história, segundo a lei, ela deveria ser condenada à morte. Mas aí, ela aproveitou, né, jogou na cara do sogro que ele tinha sido injusto, né? E Judá ficou ali perplexo, derrotado. O que acontece? Tamar, ela fez justiça com as suas próprias mãos. Ela foi tentar resolver o problema dela do jeito dela, né? Sem esperar o agir de Deus, sem esperar que Deus respondesse. E o que foi que aconteceu com ela? Ficou com um sentimento de culpa, ficou perturbada, né? Ficou sentindo agora, ficou com um amargo na vida, né? Se sentindo muito ruim, muito mal. E aí Tamar, depois que ela percebeu tudo que ela fez, né? Quando ela caiu em si, ela viu que aquilo não valia a pena, né? Não valia a pena. E o que essa mulher representa para nós? Tamar é o símbolo de mulher que, às vezes, né, se sente machucada, se sente ferida, não pensa 2 vezes, vai e faz. Mas ela depois se arrependeu. Ela viu que as coisas não estavam indo muito bem para ela. E ela se arrependeu e ela disse assim, Senhor, não valeu a pena eu ter feito justiça com as minhas próprias mãos. E você pensa em alguma vez que você, agora eu vou resolver. Porque nós mulheres somos muito resolutivas, né? A gente gosta de resolver o problema, né? E aí ela foi tentar fazer isso, mas ela viu que não tinha valido a pena. E ela pensou e falou para Deus, não valeu a pena eu ter caído nesse pecado, né? Isso foi, eu me machuquei. Senhor, eu me sinto perdida, atormentada, culpada. Por favor, Senhor, tenha compaixão de mim. E Deus teve compaixão dela? Sim ou não? Sim, Deus teve compaixão dela. Deus disse assim, filha, não importa o seu passado.
aqui estão os meus braços abertos para você. Amém? Amém. E Deus diz isso para nós também. Hoje, não importa o que você fez no seu passado, homem ou mulher, não importa, eu estou aqui de braços abertos. E Tamar entrou na genealogia de Jesus, porque foi uma mulher transformada por Deus. Amém? Por isso que eu digo, você tem sangue real. Você é da realeza, você está na genealogia de Jesus, não importa o seu passado. Amém. Amém? Então vamos ver agora a segunda que foi mencionada aí. Raabe. Raabe, é muito fácil falar de Raabe, né? Raabe é conhecida como a prostituta, né? Como que uma mulher prostituta está na genealogia, na árvore genealógica de Deus, de Jesus, né? Como? Raabe, ela pensava que a grande necessidade dela era dinheiro. Como nós muitas vezes pensamos, eu quero ter dinheiro, independência, né? Ela achava que era só isso a necessidade dela, dinheiro, né? E aí ela não pensou duas vezes e foi vender o seu corpo, né? Foi vender. Mas Raabe é uma mulher que simboliza uma pessoa que não vende só o seu corpo. Ela vendeu muito mais do que o seu corpo por dinheiro. Ela vendeu os seus princípios, né? Vendeu os seus valores, o status, o seu respeito próprio. Ela vendeu o seu respeito, né? Ela vendeu tudo isso. Então, a história bíblica diz que Raabe se sentia perdida, completamente perdida. E aí ela tinha medo do futuro, ela pensava muito no futuro, o que ia ser dela. E ela sabia que o povo de Israel estava vindo, né? E ela sabia que o Deus de Israel, ela conhecia Deus, ela sabia que o Deus de Israel acompanhava seu povo e que a destruição para a cidade dela estava chegando, né? Para Jericó. Então ela vivia apavorada, ela não tinha paz, ela ficava pensando, meu Deus, o que é que vai ser de mim? E ela não podia dormir, não conseguia dormir, porque a sua consciência a atormentava muito. Ela conseguia dinheiro, mas a que preço ela conseguia dinheiro? E depois, como é que ela ficava? Ficava atormentada, né? Então o seu problema não era só dinheiro, ela queria preencher algo. E um dia chegaram a Jericó 2 homens enviados pelo povo de Deus, e aí Raabe viu que ali era a sua oportunidade. E ela se agarrou nisso, né? Apesar de ela não passar de uma prostituta julgada pelas pessoas, né? Que vendia seu corpo por dinheiro, e todo mundo na cidade sabia disso, mas ela não quis saber. Não quis saber do que as pessoas pensavam dela. E ela disse, eu vou me agarrar nessa esperança que eu tenho. Nessa esperança que eu tenho, né? E ela pensou, não importa como eu estou, não importa como eu vivo, eu não quero saber de nada. Talvez Deus tenha misericórdia de mim e olhe para mim. E foi isso que ela fez. Ela se agarrou nisso. Se agarrou no fio vermelho, né, da misericórdia de Jesus. A destruição chegou na cidade, Jericó. Jericó foi queimada, destruída, mas a destruição não tocou na casa daquela prostituta. Amém? Então, ela foi poupada da morte. Olha só que bênção. Eu não sou prostituta, você também não é prostituta. Então, Deus tem muito mais para lhe dar. Se para uma prostituta Deus poupou a casa, por que Ele não vai poupar a sua casa? Não é verdade? Verdade. Amém? Amém. Então é por isso que Deus não teve vergonha de colocar o nome de Raabe na árvore genealógica de Jesus, né? Ela casou-se depois disso, né? Exatamente. Com um judeu, né? E aqui eu não estou falando de uma prostituta mais. Quando ela entra para a árvore genealógica, eu estou falando agora de uma mulher transformada por Deus, assim como Amém. eu e você. Amém? E agora vamos falar da terceira mulher que foi mencionada aí no verso que nós lemos, Ruth. Ruth, você pode dizer assim, não temos o que falar de Ruth? Qual foi o erro de Ruth? Né? Ruth não tem o que falar. Temos sim. Nós estamos falando de árvore genealógica, né? Bem, e quando nós falamos em árvore genealógica, Ruth talvez não tenha muitos erros na vida dela, mas a sua descendência era uma descendência vergonhosa. Vergonhosa. Ruth era descendente da tribo de Moabe. E talvez Ruth até tivesse vergonha de dizer que era moabita. E quem foi Moabe? Porque, que história é essa? Vamos entender. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, certo? E aí Ló, a sua esposa e as 2 filhas saíram, né?
para que a destruição não chegasse até eles. E o que foi que aconteceu? A esposa de Ló olhou para trás, né, para a cidade, se transformou numa estátua de sal. E aí Ló e as suas filhas conseguiram chegar no topo da montanha, conseguiram se salvar, se esconderam lá, né, no topo da montanha. E as filhas de Ló, olha só, as filhas de Ló pensaram que todos os homens do mundo tinham morrido, tinham sido destruídos, e elas não teriam descendência. Como é que elas iam engravidar? E a mulher tinha que ter a descendência, isso era muito forte, né? E elas pensaram, e agora? Como que nós vamos ter a nossa descendência? Todo mundo morreu, todos os homens morreram. E aí elas deram início a um capítulo vergonhoso da história da humanidade. Sabe o que foi que elas fizeram? Elas embebedaram seu pai Ló, o seu pai, e tiveram relações com o pai. Triste isso, né? Muito triste, uma história muito vergonhosa. Então, e Ruth era descendente dessa linhagem aí. Engravidaram, exatamente. Exatamente. E daí, né, surgiram os moabitas, né? Surgiram dessa relação de incesto. E essa era a geração de Ruth. Talvez ela tivesse vergonha. É como alguém que tem um pai alcoólatra que vive na rua, caído, todo mundo conhece seu pai, você tem vergonha de dizer que aquele é o seu pai, né? Eu digo porque, tirando o exemplo dos meus alunos, né? Eu tenho alunos que têm vergonha de dizer quem é o pai. Então, talvez com Ruth fosse desse jeito, né? Ela tivesse vergonha de dizer de onde ela vinha, né? Da linhagem que ela vinha, né? De uma origem incestuosa, de raízes, né, totalmente imorais. Então, mas aí, deixa eu só passar aqui, para não me perder. E aí chegou um dia, né, e Ruth vivia com esse povo que vivia na idolatria, né? Os moabitas viviam na idolatria. E aí chegou um rapaz, um homem diferente, um homem de Deus na vida de Ruth. E mostrou a Ruth o verdadeiro Deus, né? E ela casou-se, né? Ele morreu, né? Ela não ficou muito tempo com ele, infelizmente. E agora Ruth conhecia aqui o povo moabita, idólatra, e conhecia agora o Deus verdadeiro, né? Com agora o seu companheiro, né? Conhecia o Deus verdadeiro. Só que ele morreu. E agora a sua sogra ia embora. E ela ia fazer o quê? Que decisão ela ia tomar? Ela ia voltar para o seu povo, para a sua família, para a sua descendência, ou ela ia acompanhar a sogra e adorar o Deus verdadeiro dela? Vocês acham que ela fez? Todo mundo conhece, né, a história? Ela tomou a melhor decisão da vida dela. E mudança, decisão, às vezes envolve dor, às vezes envolve sofrimento. Ela sofreu pela perda do marido agora, mas tinha sua família aqui. Eu particularmente pensaria, eu tenho minha família, eu vou ficar perto da minha família. Mas talvez, né, se eu fosse como Ruth, né, não, vou ficar com meu Deus, com o Deus verdadeiro que eu conheci. Né? Amém por isso, né? Amém. Então, às vezes envolve dor, sofrimento, mas quando Deus chama, Ele transforma. Então, não há mais passado que a atormente. Ela podia ser moabita, vinda de uma geração incestuosa, mas agora ela tomou a melhor decisão, que foi continuar com o povo de Deus, seguindo o verdadeiro Deus, né? Então não existe história vergonhosa que traumatize você. Não importa como foi o seu passado, a sua geração, os seus pais, ou o que você fez no passado. Não importa para Deus, porque o que importa é que você pode ser transformada. Amém? Amém. Que foi a história de Ruth. E agora vamos ver a última, né? Batseba. Ela é mencionada na genealogia de Jesus também, né? A mulher de Urias. E aí um dia o rei começou a cobiçar Batseba. E apesar dela ser uma mulher casada, o rei começou a se aproximar, a pressionar, né? E aí ela acabou caindo, né? Acabou caindo. Como acontece em algumas situações no dia, né? Em ambientes de trabalho sempre acontece, né, de alguém seduzindo até que a pessoa acaba traindo e acaba,
né, em problemas maiores. Do mesmo jeito, ela foi sofrendo essa pressão até que acabou cedendo. Batseba é essa mulher que se sentiu pressionada, mas nós não podemos pensar que ela caiu por causa da pressão, né? Porque talvez, né, imperceptivelmente, mas ela acabou entrando no jogo. Ela entrou no jogo, né? E houve ali com ela um desejo pecaminoso, né? E pressão. As duas coisas. Um desejo e uma pressão que ela acabou cedendo, né? Exatamente. E aí, infelizmente, acabou em pecado. E outra coisa, não era qualquer mulher que o rei ficava encantado, né? A mulher já se sentia lisonjeada. Nossa, o rei olhou para mim. Nossa, o rei, né? Então, ela talvez tenha ficado impactada com isso e com a pressão, né? E com toda aquela coisa. Porque também o poder seduz. Isso. A Bíblia diz que Davi mandou buscá-la e se deitou com ela e acabou-se. Ele era o rei. Quem mandava era ele. Mulher não tinha querer não. Não vou não, o rei está chamando. O rei podia mandar matá-la, inclusive, porque o rei mandava. Exatamente. Esse negócio de sedução, de pressão, não. O rei mandou chamar você. Não vai não, é? Acabou-se. E esse foi um pecado que trouxe muita dor à sua família, porque ela ficou grávida do rei. Com muita tristeza, né? Ela viu o rei matando seu marido, né? E ela sofreu as consequências, né, do seu erro. Ela sentiu-se miserável, né? Sentiu-se talvez sem perdão, acabada ali. Meu Deus, acabou tudo para mim, né? Ela sentiu talvez que não havia mais esperança. Mas Batseba descobriu um dia o perdão de Deus. Amém? E ela caiu aos pés de Jesus. E ela não justificou o seu pecado. Senhor, eu caí porque eu fui pressionada. Não, ela não justificou o seu pecado. Ela só disse, Senhor, me perdoe. Eu reconheço o meu erro, me perdoe, né? E ela, assim, a gente fica imaginando, né, as palavras dela. Senhor, eu sou culpada, eu sou a única culpada, eu não necessito explicar, justificar, né? Eu só preciso que o Senhor me perdoe. Eu estou aqui, só preciso que o Senhor me perdoe. Eu não quero falar mais nada, por favor, Senhor, me perdoe, né? Eu sou uma pecadora. Imaginando aqui as palavras dela, né? E aí Deus abriu os braços e a recebeu, amém? E quando Deus perdoa, Ele esquece, Ele apaga, nunca mais Ele lembra, amém? Amém. Então, enquanto as pessoas daquela época tinham vergonha de colocar o nome de uma mulher, ou até de ter nascido mulher, enquanto eles tinham vergonha de colocar o nome de uma mulher na árvore genealógica, Deus vem e coloca 4 mulheres. E 4 mulheres com histórias muito diferentes, como nós vimos aqui, né? Cada uma com uma história mais surpreendente que a outra. E aí nós vemos 4 mulheres de virtude, fontes de virtude. E aí nós vemos um Deus maravilhoso que se preocupa com este ser feminino que somos nós. Amém. Com este ser que somos nós, muitas vezes carregados de traumas, de complexos, de passados ruins, difíceis, né? Todos nós, se eu for perguntar para você, mulher, a sua história, você vai ter muita história para contar, né? Principalmente porque nós falamos muito, nós temos muitas histórias para contar, mas nós temos um Deus ainda maior que colocou muitas qualidades no nosso coração, amém? Por isso? Amém. Então, Deus nos conhece na nossa essência, lá no mais profundo do nosso ser, né? E Ele nos quer como mulheres diferentes, como essas mulheres foram, mulheres transformadas em mulheres diferentes. Amém. Deus nos quer como mulheres diferentes, que conhecem o seu valor. Que conhecem o seu valor. E o valor que Ele nos dá não é pouco. Nós vimos aqui, na verdade, não é pouco. Deus quer mulheres que procuram se aperfeiçoar a cada dia. Amém. E mulheres, não caiam nessa onda de feminismo. Não caiam nessa onda de feminismo, certo? Porque o que
Deus nos ensina do nosso valor é muito mais do que essas ondas de feminismos que dizem que você pode fazer o que quiser e como quiser e do jeito que quiser. Nós seguimos a Bíblia. Então, antes de sermos feministas, nós somos cristãos. Amém. Deus nos quer como mulheres que confiam inteiramente nele e não nos nossos próprios atos. Nós sabemos da nossa força, nós temos muita força, mas sabemos que essa força vem de Deus. Amém? Amém. Deus nos quer como mulheres que são centradas nele, unicamente nele e não no nosso eu. Então, nesta manhã, eu quero que você saia daqui impulsionada a ser uma mulher com a autoestima elevada, a ter o seu valor reconhecido por Deus, que não importa o seu passado, o que você fez, mas o que você vai fazer e pode fazer para Ele daqui para frente. Amém? Amém. E lembre-se, o seu papel é de ser uma mulher ajudadora, idônea. O que significa isso? Que você seja um canal de bênçãos para toda a sua família e para todas as pessoas por onde vocês passarem. Amém? Que você tenha sempre um sorriso no rosto, seja sempre dócil, amável e feliz para a honra e glória de Deus. Amém? Então esse é o recado de Deus para você nesta manhã. Que Deus lhe abençoe, lhe use, lhe guarde e lhe proteja. Amém. Amém? Louvado seja Vamos Deus. ficar em pé então? Vamos agradecer a Deus por sermos tão especiais para Ele. Oremos. Querido Deus e amado Pai, aqui estão as tuas servas, Senhor, as tuas filhas, Amém. as mulheres que têm sangue real, mulheres Amém, fortes, Senhor. valentes e valorosas, Amém, Deus. que estão aqui pelo teu cuidado, porque entendem o poder que vem dado por ti. Sim. Nós te agradecemos, Senhor, por cada força que o Senhor nos dá todos os dias para nos levantarmos, para seguirmos a nossa rotina, para lidarmos com os nossos pensamentos, com as preocupações do dia. Muito obrigada, Senhor, porque se não fosse por Ti, não seríamos nada. Verdade. Obrigada porque o Senhor nos reconhece, nos ama e nos valoriza, Senhor. E nesta manhã, eu gostaria de pedir bênçãos especiais na vida de cada um aqui. Cada um de nós Amém. temos algo no nosso coração profundo que nós desejamos muito. Verdade. Então, Senhor, por favor, nos dá de presente aquilo que nós necessitamos, precisamos e que seja melhor para nós, Pai. Sim, Deus. Nós pedimos agora para a nossa casa em paz. Nós te agradecemos por esta manhã, por esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesta manhã. Tenham todos um ótimo sábado. Amém.